Hoje eu estou aqui com o professor Flávio Munhoz Sofiati. O Flávio, que é doutorado pela USP, professor associado da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e que trabalha também sobre os temas de juventude e religião, a teologia da libertação e o catolicismo contemporâneo. Professor Flávio, tudo bem com o senhor? Oi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Meu nome é João Pedro Félix, sou bolsista da PROEC pela UFG e eu vou conduzir hoje a entrevista com o professor Flávio. Professor Flávio, a primeira pergunta que a gente tem para o senhor é: como a nova geração, como a geração atual, vem se relacionando com o catolicismo contemporâneo? Pois é, João, esse tema é um tema interessante, é um tema que tem me tocado nos últimos anos de pensar, a juventude católica. E tem duas coisas que me parecem importantes para responder para você a partir dessa questão. A primeira é entender um pouco como está a configuração hoje dessa juventude católica no que diz respeito à adesão ao catolicismo. A gente precisa entender que o cenário contemporâneo do Brasil tem promovido um processo de possibilidade de trânsito religioso muito grande, de pluralismo religioso, de múltiplas pertenças em muitos casos. E também um contexto onde não só a juventude, mas a sociedade brasileira em geral, tem feito a opção em aderir ao religioso sem necessariamente aderir às instituições religiosas. Veja bem, os dados do censo, o último é de 2010, está um pouco defasado, mas eles mostram que entre os grupos que crescem no Brasil, por exemplo, um dos grupos que tem crescido mais são os grupos das pessoas denominadas sem religião, que não significa que são pessoas ateias ou agnósticas. Você tem ateus e agnósticos nesse grupo, mas eles são minoria. A maioria dos sem religião no Brasil são pessoas com crença religiosa, mas sem adesão permanente a instituições religiosas. E isso afeta, sobretudo, o catolicismo. E no caso dos jovens, a adesão sempre é muito negociada. As pesquisas que eu tenho feito, tenho participado, tenho, enfim, tido acesso, mostram isso. Os jovens católicos, eles aderem à religião católica hoje, sempre fazendo muita adesão, mas nessa perspectiva de negociar essa adesão. Então, há temas que eles assumem mais, há temas que eles assumem menos, há temas que eles aceitam, há temas que eles recusam. É nessa perspectiva que você tem hoje essa nova geração dialogando com o catolicismo. E uma outra coisa importante também de ser considerada é que nesse contexto do pluralismo, você tem hoje no Brasil uma configuração típica ideal. Eu estou dizendo que é típica ideal porque a gente faz a partir dos dados estatísticos e analisando qualitativamente, o que a gente percebe? A gente percebe que ao analisar as estatísticas do censo, dos últimos censos, e levando em consideração a questão da faixa etária, fica evidente para nós que grande parte ainda da população brasileira nasce em famílias católicas, sejam católicos praticantes, católicos não praticantes, mas ao longo da vida, a partir da vida juvenil, adolescência juvenil e a vida adulta, há uma intensificação do trânsito, das trocas, das vivências religiosas múltiplas. E é interessante que quando a gente pega as faixas etárias da terceira idade, você tem uma espécie de retorno ao catolicismo. Você tem uma adesão maior ao catolicismo nas faixas etárias mais avançadas. Então essa é a configuração hoje do contexto brasileiro. Enfim, na verdade eu trouxe alguns elementos dessa configuração no que diz respeito ao catolicismo e às novas gerações. Por exemplo, temas que envolvem a questão do controle do corpo têm sido muito negociada pelas gerações juvenis no catolicismo. E eu estou falando aqui, João, dos católicos institucionalizados, ou seja, daqueles católicos que se assumem, que se declaram católicos e pertencentes ao catolicismo, que estão numa paróquia, que fazem parte de um grupo juvenil ou de um grupo católico específico. Há muita negociação quando envolve a questão do corpo. Por exemplo, o tema do sexo antes do casamento ou fora do casamento é um dos principais temas que, enfim, tem sido negociado pelas novas gerações. O tema do aborto é um tema polêmico, você tem jovens que são favoráveis, jovens que são contrários, mas não há uma adesão completa aos preceitos dogmáticos do catolicismo. Né? E é interessante que alguns temas, como, por exemplo, igualdade de gênero, vai depender muito do contexto, porque você tem
uma parte da juventude que é favorável à igualdade de gênero nas famílias, mas, por outro lado, quando a gente pensa a ideia da igualdade de gênero na instituição católica, eles seguem o catolicismo e são contra essa perspectiva, por exemplo, de ordenação de mulheres, né, para o sacerdócio. Eu estou levando em consideração, viu, João, uma pesquisa recente que eu participei, uma pesquisa que foi feita a partir das jornadas da juventude, que teve a participação do Papa em 2013. Então, nós aproveitamos esse evento para fazer uma pesquisa ampla sobre as juventudes católicas que estavam lá, e a gente chegou, enfim, a algumas constatações interessantes. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, dentro dessa negociação sobre os temas que envolvem o corpo, a questão da sexualidade, né, do sexo antes do casamento, que, em geral, os jovens não aderem aos princípios dogmáticos católicos, em princípio, né? A questão do aborto, que, em geral, eles aderem, mas é um tema polêmico, e o tema da igualdade de gênero, que é depender do contexto, né, na família eles são favoráveis, mas são contrários à igualdade de gênero na igreja. Então, ora se aproximam, ora se distanciam dos dogmas católicos na atual conjuntura. Entendi. E agora, partindo um pouco mais para o viés político, essa nova juventude, ainda, essa nova geração, quem tem uma tendência mais progressista, uma tendência mais ideológica para a esquerda, tem alguma resistência a se ligar ao catolicismo, a se dizer que é católico? Olha, João, o catolicismo é muito amplo, principalmente no caso brasileiro, muito plural. A gente fala, inclusive, em catolicismos no plural. Não existe muita resistência, porque você tem um setor da igreja que acolhe essa juventude mais a gauche, né, mais à esquerda. Por exemplo, no campo da teologia da libertação, do cristianismo da libertação, de grupos mais, enfim, democráticos dentro do catolicismo. Mas há uma crítica desse segmento à hierarquia, à falta de mobilidade do clero, a falta de posicionamento político mais adequado para a conjuntura brasileira por parte do clero. Então, enfim, não existe resistência, mas existe muita crítica, principalmente ao clero. Entendi. E falando um pouco já do clero, da hierarquia da igreja, a atuação do Papa Francisco, ele vem sendo considerado um Papa muito popular entre os jovens, e essa atuação e esse posicionamento frente a algumas pautas atuais vem agradando mais a nova geração? Agrada também a geração mais antiga? Como que está sendo? Pois é, como eu te disse, há um pluralismo de catolicismos e há um pluralismo de culturas jovens católicas no interior do catolicismo. Eu estou pensando aqui, por exemplo, apenas essa parcela dos jovens institucionalizados, esses jovens católicos que participam das paróquias, dioceses. Não vou entrar nem no campo aí dessa juventude ou desse catolicismo na diáspora, como diria Carlos Rodrigues Brandão. E quando a gente pensa esses católicos na instituição, eu para facilitar um pouco o entendimento desse pluralismo, eu trabalho com a ideia das tendências orgânicas do catolicismo, que não é uma ideia minha, é uma ideia que é baseada na obra de Gramsci e de Michel Louvi, mas que eu busco atualizar para o contexto brasileiro, enfim, artigos e alguns livros que eu escrevi nos últimos anos. E a gente trabalha com a ideia de que há 4 grandes grupos ou grandes tendências no catolicismo, que não são fixas, que dialogam muito entre si, ou seja, não tem fronteiras ficcionadas, mas são 4 tendências importantes para se pensar o catolicismo, que é os tradicionalistas, os reformistas, os radicais e os modernizadores conservadores. Mas as culturas jovens católicas, né, elas estão inseridas também internamente nessas tendências e muitas vezes transbordam as margens, as fronteiras de 2 ou mais delas. Então percebe como esse pluralismo acaba, de certa forma, envolvendo o contexto, né? Nesse sentido, a mensagem do Papa, voltando à sua questão, ou pelo menos ao elemento mais central da sua questão, a mensagem do Papa é a recepção da mensagem papal, seja do João Paulo II, que teve um longo papado, seja do Bento XVI, que teve um curto papado, mas influente, seja agora do Papa Francisco, que é o primeiro Papa latino-americano, é um Papa argentino, e também de um viés mais à esquerda em comparação com os 2 papas anteriores.
E quando eu falo de viés à esquerda, na verdade, o mais correto seria dizer um viés mais de abertura à modernidade, tá certo, João? Então, no caso do Papa Francisco, você tem uma parcela da juventude e do catolicismo em geral que tem recebido melhor a sua mensagem, em detrimento de outras que olham com mais desconfiança. Então, quando eu pego, por exemplo, as tendências católicas, esses 4 blocos, os tradicionalistas, que são mais apegados a uma ideia romântica de tradição, a uma ideologia, inclusive, do que seria o catolicismo, a tradição católica. Vou dar um exemplo, por exemplo, os arautos do Evangelho. Eles veem com mais desconfiança essa mensagem do Papa Francisco de hoje. Em contrapartida, os jovens, por exemplo, dessa tendência mais radical, são vinculadas, por exemplo, à teologia da libertação. Vou dar um exemplo aqui, os jovens da pastoral da juventude do meio popular. Eles veem, né, com mais, enfim, alegria a mensagem papal e com mais esperança, porque é uma mensagem que vai resgatar os princípios de um catolicismo que foi formatado lá nos anos 60 com o Concílio Vaticano II, que foi um grande momento da Igreja Católica de abertura para a modernidade, porque o grande debate hoje no campo católico é esse: setores que são mais abertos à modernidade, setores que são mais fechados à modernidade, que dialogam menos com a modernidade, ou que dialogam menos com aspectos importantes da modernidade, como a questão da democracia, da liberdade, da igualdade de gênero, por exemplo. Então você percebe, eu trouxe aqui 2 exemplos bem diferentes de grupos juvenis católicos que ora aceitam ou negam a mensagem papal. Entendi, professor, bacana. E o senhor citou já algumas vezes a teologia da libertação, e eu queria perguntar, o que é essa teologia da libertação e como ela vem sido abordada, tratada e aceita hoje em dia? Pois é, a teologia da libertação, João, na verdade a gente poderia chamar da expressão espiritual ou expressão teórica de um amplo movimento socio-religioso que a gente chama de cristianismo da libertação, que está presente em vários países e regiões da América Latina, principalmente aqui no Brasil. O cristianismo da libertação, na verdade, é um movimento socio-religioso composto por cristãos, mas sobretudo composto por católicos na América Latina e aqui no Brasil. E a teologia da libertação, então, é essa expressão espiritual desse movimento, né, que envolve as pastorais sociais, as pastorais da juventude. Vou dar um exemplo aqui, a pastoral da terra, a CIMI, que trabalha com a questão indígena, né? Todo esse amplo movimento socio-religioso de atuação na América Latina vai dar origem à teologia da libertação no final dos anos 60, início dos anos 70. Pra você ter uma ideia de como isso é interessante, o Gustavo Gutierrez, que é um teólogo peruano, que escreveu um livro que é um livro que é considerado como um dos livros originários da teologia da libertação, que chama Teologia da Libertação, Perspectivas. Antes dele concluir o livro dele, ele veio para o Brasil nos anos 60 para conhecer a JUC, que era a Juventude Universitária Católica, que era uma expressão importante desse cristianismo da libertação. E só depois dele ter tido contato com essa experiência, e ele fez isso em vários outros países, ou seja, ele foi ver as experiências concretas do cristianismo da libertação para formular uma teologia conhecida como teologia da libertação. A teologia da libertação, ela teve, em vários momentos da sua história, diálogos mais próximos ou mais distantes com algumas ideias do marxismo, ou pelo menos de uma perspectiva marxista, que a gente poderia chamar de marxismo libertário. Não uma adesão integral, mas a adesão da análise de conjunturas, principalmente da análise de conjuntura que a teologia da libertação faz sobre a América Latina. Vou dar um exemplo. Na teologia da libertação, você tem a perspectiva da opção preferencial pelos pobres. E essa perspectiva parte muito de um diálogo com a noção de classe do Marx. Uma noção de classe social, como que o Marx enxerga as diferenças sociais na realidade contemporânea, dentro do capitalismo. Então, essa expressão da teologia da libertação, a depender do momento histórico, ora dialoga mais ou menos com essa perspectiva. Hoje,
você tem, na teologia da libertação, também um pluralismo de teologias da libertação, né, de diferentes vertentes. Né? Uma delas é, por exemplo, a perspectiva trazida pelo Leonardo Boff, que tem trabalhado cada vez mais a lógica da ecologia, a dimensão ecológica da espiritualidade na perspectiva do respeito com o meio ambiente. E do meu ponto de vista, João, essa perspectiva da teologia da libertação, ela influenciou indiretamente o Papa Francisco, que escreveu em 2015, publicou em 2015, uma encíclica, a sua primeira encíclica. O Papa assumiu o seu papado em 2013. Em 2015, ele publicou uma encíclica chamada Laudato Si, Deus seja louvado. E na Laudato Si tem dois elementos importantíssimos, um deles muito influenciados por essa perspectiva do Leonardo Boff. Né? A primeira é a crítica à economia de mercado. O Papa faz uma crítica radical, do meu ponto de vista, à economia de mercado. E o segundo elemento é a advogação que ele faz. Ele advoga a defesa de uma ecologia integral, ou seja, de uma perspectiva de sociedade que respeite mais os seres humanos e o meio ambiente. E essa perspectiva, do meu ponto de vista, foi indiretamente influenciada pela obra mais recente do Leonardo Boff. Muito bacana, professor. E agora trazendo um pouco para a atualidade, na questão da pandemia, das redes sociais e internet. O advento dessas tecnologias, dessas redes sociais, modificou de alguma forma a atuação da Igreja Católica, da Igreja com o público? Então, a internet, a web principalmente, ela ressignificou as relações sociais, né, João? Hoje eu, por exemplo, não consigo mais fazer uma orientação lá na faculdade com alunos meus que estão fazendo pesquisa junto comigo, sem o uso da tecnologia, sem o uso do computador, do celular, do tablet, né, para, enfim, pensar a questão da literatura, da bibliografia, para pesquisar temas. Até mesmo no momento da orientação, a gente está o tempo todo conectado para qualificar e amplificar aquele tempo ali da orientação. Então você imagina para uma instituição como o catolicismo, estou falando da minha experiência como docente, imagina como isso é para uma igreja, como a Igreja Católica, que ainda é a maior igreja no Brasil. O censo está bem defasado, o último foi de 2010, estamos esperando o de 2020, está atrasado, já deveria ter sido feito. Mas tem pesquisas do Datafolha, por exemplo, que não são tão confiáveis como as pesquisas do censo, que apontam que no Brasil nós temos, em média, um percentual ainda de 54% de católicos no Brasil. Então, enfim, mais de 50% da população brasileira ainda é que se declara católica. Então, é a maior instituição. E as redes sociais, a internet, as novas tecnologias, ressignificou demais essa presença católica no mundo contemporâneo. Mesmo porque o campo religioso brasileiro se transformou demais, se modificou demais, e como eu disse para você no início da nossa conversa, as possibilidades de outras adesões, que não seja a tradicional, que no caso do Brasil é a católica, está muito mais livre. Então, as pessoas podem aderir, às vezes, até mais de uma instituição, ou a nenhuma instituição, a transitar entre várias instituições. Então, o catolicismo tem também tentado se ressignificar nesse campo. Os catolicismos, porque a própria Igreja Católica não é uma coisa única, como eu estou tentando mostrar aqui. Então, a internet, por exemplo, as redes sociais, elas possibilitaram várias formas de contato do catolicismo com, enfim, a população brasileira. Eu vou dar só 2 exemplos aqui, são muitos, mas eu vou dar 2 exemplos bem interessantes, que eu pesquisei mais diretamente, ou tive contato mais diretamente. Um primeiro exemplo é de uma rede social católica voltada para jovens católicos, que foi criada pela comunidade de Vida e Aliança Canção Nova, que é uma comunidade católica do setor mais carismático, que eu classificaria aí na perspectiva das tendências como modernizador conservador. Eles têm um site muito abrangente, um site muito bem desenvolvido do ponto de vista tecnológico, e eles chegaram durante um período a ter essa rede social, uma espécie de Facebook para jovens católicos. Você tem várias iniciativas desse tipo ainda no Brasil e no mundo.
E uma outra experiência que eu também tive contato, tive a oportunidade de ver, foi a ideia do santuário digital. Uma das coisas que movimentam o catolicismo no Brasil e no mundo, João, são as peregrinações, são as idas aos santuários. E você tem, por exemplo, a experiência de um santuário digital em Minas Gerais, que é o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, onde você, por exemplo, na sua casa, você pode entrar no site do santuário, acender uma vela virtual, pedir oração na missa do santuário. Sabe quando você vai na missa e escreve lá no papelzinho para pedir uma oração para alguém? Você pode fazer isso de casa. Então, veja bem, são duas experiências, do meu ponto de vista, que expressam um pouco a maneira com que a Igreja Católica ou os catolicismos têm se aproveitado das redes sociais, da internet, das novas tecnologias. Interessante. E agora também, buscando um pouco na questão da pandemia, e o senhor falou que a peregrinação, esses centros religiosos, estão bem fortes na cultura católica. Durante essa pandemia, que vários rituais presenciais, quermesses, peregrinações e festas tradicionais não puderam ocorrer, e também com as missas digitais, toda uma elaboração para poder trazer a fé até as pessoas, só que de forma digital. Como isso afeta a ligação dos fiéis? Como isso afeta a fé, o dia a dia dos fiéis? Pois é, João, tem tido muito resistência de uma parcela da população brasileira, principalmente a parcela cristã, pentecostal, né, ou pentecostal ou carismática, no caso carismática do ponto de vista católico, que é um segmento do que eu chamaria de um cristianismo pentecostalizado, que no caso católico a gente chamaria no Brasil de um catolicismo carismático. Esse segmento brasileiro de cristãos e católicos tem resistido muito à questão da Covid no Brasil. Pra você ter uma ideia, saiu uma pesquisa recente do Datafolha, esse mês agora, onde aponta que 32%, veja bem, mais de um terço, 32%, na verdade um terço, dos católicos no Brasil, eles não se preocupam ou têm baixa preocupação com a Covid. E dessa parcela, poucos estão interessados na questão da vacinação. Então, isso é muito temerário, porque a Covid tem matado milhões de pessoas no mundo, milhares no Brasil, praticamente a população brasileira inteira tem sido afetada, direto ou indiretamente, pelo vírus, muitas famílias enlutadas, e você tem aí um terço, segundo a pesquisa da Datafolha, de católicos no Brasil que tem pouco medo ou nenhum medo da Covid. Então, isso tem possibilitado o quê? Que esses católicos resistam a se manter em casa, não vem problema em ir na missa, em fazer as suas novenas. E se a igreja, e daí tem setores da igreja também, do clero, que também não tem se preocupado muito, abrir as portas das instituições para missa, para novena, com certeza a gente vê as igrejas cheias. Temos visto isso no caso dos pentecostais, inclusive casos, por exemplo, de igrejas pentecostais em várias regiões do Brasil que, para burlar as regras, as normas estaduais, estão fazendo cultos na rua, cultos dentro de ônibus. No caso católico também tem essa resistência a se manter em casa nesse período que nós estamos vivendo da pandemia, que eu, do meu ponto de vista, já não chamo mais de pandemia, é uma sindemia, porque não envolve apenas a questão sanitária, envolve também questões sociais. Mas, enfim, esse seria um tema para uma outra entrevista. Certo, certo. E, professor, o senhor mesmo citou que um terço da população católica tem essa resistência ao Covid-19. Então, a gente percebe que é um momento polarizado, não só no Brasil, mas também no mundo. E, partindo desse preceito, qual que é o papel da igreja, politicamente falando? Ela existe algum papel, ela exerce algum papel social, algum papel político também nessas questões? Olha, João, do meu ponto de vista, não só a Igreja Católica, mas as instituições religiosas em geral deveriam exercer um papel de conscientização. Veja bem, se você tem um terço da população católica que tem baixa ou nenhuma preocupação com a Covid, num contexto em que milhares de pessoas estão morrendo, significa que a instituição não deu conta de conscientizar o seu público. Eu falei dos católicos, mas no caso dos evangélicos pentecostais, esse índice é de 46%. De pessoas evangélicas pentecostais que têm baixo medo
ou baixa preocupação, ou nenhuma preocupação com a Covid. Então, isso demonstra, do meu ponto de vista, o fracasso das instituições religiosas em conscientizar o seu público de que nós estamos vivendo uma situação que exige um certo cuidado. Ou, alguns autores poderiam dizer também, e de certa forma, em alguns aspectos eu até concordaria, nenhum interesse, ou um pouco baixo interesse das instituições em fazer esse processo de conscientização, considerando que muitas igrejas funcionam como empresa hoje no Brasil. Ou seja, se elas fecham as portas, seu negócio deixa de funcionar. Mas no caso católico, a gente tem um debate hoje, e eu tenho pesquisado esse tema recentemente com várias parcerias, a gente tem o debate em torno do que seria hoje o catolicismo público. Porque, João, se no passado mais recente era evidente que quem fala publicamente em nome do catolicismo no Brasil é a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, hoje isso não é tão evidente. Há um certo questionamento, inclusive, da própria legitimidade da CNBB como, enfim, entidade pública que fala publicamente em nome do catolicismo. Há outras vozes que surgem nesse Brasil contemporâneo, nos últimos anos, que também advogam o direito de serem representantes desse catolicismo público. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o caso das redes católicas de televisão. Aliás, eu tenho analisado, com a parceria de 2 colegas de outras universidades, o Périx Andrade, da Federal de Sergipe, e o Emerson Senna, da Federal de Juiz de Fora, nós 3 estamos pesquisando e analisando um episódio que aconteceu no ano passado, que envolveu as TVs católicas, que foi o episódio da reunião pública de um grupo de TVs católicas, não todos, mas de uma parte significativa das TVs católicas brasileiras, uma reunião organizada com o presidente da República, inclusive para negociar verbas para as TVs e, em contrapartida, de certa forma, uma adesão política desse segmento católico ao governo. Mesmo porque uma parcela do catolicismo brasileiro, principalmente os católicos carismáticos, já aderiram ao governo atual, que é um governo de caráter neofascista. Inclusive, alguns autores têm trabalhado com o conceito de cristofascismo. Eu não concordo com esse conceito, não vejo elementos de fascismo no cristianismo brasileiro, mas é evidente que uma parcela do cristianismo brasileiro, principalmente neopentecostal e carismático, do ponto de vista católico, tem aderido a um governo que é de características neofascistas. Isso é evidente. Isso é observável a olho nu na realidade brasileira. Então, nesse contexto contemporâneo, mais contemporâneo, nesse contexto atual, você tem hoje uma divergência de quem fala em nome do catolicismo público no Brasil. Então, esse é um debate que nós estamos fazendo, e vários episódios aí, enfim, já aconteceram nos últimos meses, que ajudam a reforçar um pouco essa tese de que não há mais uma única voz que fala em nome do catolicismo público no Brasil, mas múltiplas vozes. Interessante, professor. A gente está caminhando agora para o encerramento do programa, e como última questão eu queria perguntar para o senhor, nos dias atuais, todo mundo está meio corrido, a juventude principalmente que estuda, trabalha, ou estuda e trabalha. E partindo desse grupo, como que o catolicismo vem sendo implantado no dia a dia da juventude, dos trabalhadores, e principalmente da juventude universitária? Como que eles colocam o catolicismo a fé no seu dia a dia? Pois é, João, o êxodo rural foi uma das chaves que muitos autores utilizam para pensar a reconfiguração religiosa no Brasil. Há muitas análises sobre isso, por exemplo, análises que vão demonstrar uma baixa mobilidade do catolicismo em comparação, por exemplo, com os evangélicos, na perspectiva das estratégias de evangelização. Então, você vai num bairro novo, ou numa região nova, ou pelo menos, enfim, em algum contexto de nova configuração urbana no Brasil, seja qualquer parte do Brasil, e você já vai ter uma presença ali evangélica que já chega antecipando a própria presença católica. Então, você tem pesquisas que mostram que a mobilidade geográfica de famílias possibilitou também a mobilidade religiosa, ou seja, você sai de uma região e vai para outra,
você sai dessa região original sendo de uma religião, principalmente católica, quando vai para outra região, você se desenlaça, você rompe as raízes, e você tem até mais liberdade de pensar a sua própria adesão, e os evangélicos têm tido mais mobilidade, são mais dinâmicos nessa perspectiva das novas adesões. O catolicismo tem também atuado, se renovado nessa perspectiva, seja com as comunidades eclesiais de base, que são mais dinâmicas que as paróquias, seja com as comunidades de vida e aliança, que também são mais dinâmicas que as paróquias. Mas é importante entender que a vida religiosa no catolicismo, ela acontece de forma mais intensa nos finais de semana, com os grupos de jovens, com os grupos, com as pastorais, pastoral de casal, da catequese, as atividades nas paróquias, as atividades diocesanas, as atividades que os grupos organizam, até mesmo às vezes fora da paróquia, nas comunidades de vida e aliança, nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais sociais, nas missões. Então, tudo isso se intensifica muito nos finais de semana, né? Então, isso é um elemento importante a ser considerado nessa sua questão. E tem também, quando você pergunta sobre os jovens, os estudantes, você tem também uma presença ainda incipiente, mas uma presença que já é notada, do religioso nos espaços universitários. O meu exemplo católico é o grupo de oração universitário, inclusive eu tenho, enfim, pesquisado sobre isso também. Uma presença de grupo de oração em universidades públicas, privadas, confessionais no Brasil inteiro, aqui em Goiânia, por exemplo, em várias partes do Brasil, que acabam possibilitando que esse jovem religioso, que esse jovem católico, por exemplo, alimente a sua espiritualidade, a sua fé, num espaço que a gente poderia considerar como um espaço primordial da laicidade no Brasil contemporâneo. Os campos universitários, o espaço acadêmico é o espaço de laicidade exacerbada, ou seja, um espaço onde preza pela ideia, enfim, da separação entre a religião e o Estado, entre, enfim, o poder público e o poder religioso, né? O poder político, público e o poder religioso. Mas mesmo nesse espaço, né, primordial da laicidade no Brasil, você tem também a presença religiosa, como exemplo eu trouxe aí os grupos de oração universitário. Ou seja, são várias as possibilidades encontradas pelos catolicismos para enfrentar essa nova dinâmica do mundo moderno, que passa por essa correria dos tempos, principalmente no caso dos estudantes universitários, que muitas vezes trabalham também e estudam à noite. Entendi, professor. Professor, o nosso programa chegou ao fim. Eu queria agradecer muito a sua presença e a sua fala aqui hoje. Contribuiu bastante para todos nós. E eu queria também agradecer a você que está assistindo o programa com a gente, você que acompanhou e acompanha as outras edições do programa. Esse, mais uma vez, é um programa veiculado em parceria com a PUC, a Pontífica Universidade Católica, e a UFG, a Universidade Federal de Goiás. Foi mais uma edição do programa Ciência e Paz. E agradecemos muito pela sua presença e fiquem ligados para as próximas edições.